Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Que Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família, que Ele fale também ao seu coração, em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. A porção de hoje é a porção de número 44, porção Devarim. Devarim quer dizer palavras. Essa porção vai começar em Devarim, capítulo 1, verso 1, Deuteronômios, e vai até o capítulo 3, verso 22. A Haftará, que é a parte da porção nos profetas, vai estar em Isaías, capítulo 1, do verso 1 até o verso 27. Na Torá, pessoal, essa porção vai ter 3 capítulos e 105 versos. Como sempre, a gente vai fazer um resumo. Convido você a estar conosco. Com certeza, alguma coisa Adonai vai falar ao seu coração. Vamos focar mais no capítulo 1, onde Moshe vai fazer uma confissão. Tem algo bem interessante para a gente examinar, para a gente estudar no capítulo 1. Devarim é o nome tanto da porção como também do livro, né? Geralmente, a primeira porção de cada livro traz também o mesmo título, o mesmo nome do livro. E por que esse livro chama Devarim? Esse livro que é conhecido como Deuteronômios. O que define o nome do livro, pessoal, é a primeira palavra a iniciar o livro. Assim é todos os livros da Torá. Como, por exemplo, o primeiro livro, né, conhecido como Gênesis, o nome original dele é Bereshit. Por quê? Porque é assim que ele começa. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Elohim. Como Bereshit é a primeira palavra, então esse é o título, esse é o nome do livro. Mesma coisa é o segundo livro, o livro de Shemot, conhecido como Êxodo. Shemot por quê? Porque é assim que ele começa. Estes são os nomes dos filhos de Israel. Depois tem o livro de Vaikra, conhecido como Levítico. Vaikra quer dizer e chamou, porque esse livro inicia dizendo que Adonai chamou Moshe de dentro da tenda do encontro. Depois tem um livro de Bamidbar, que é conhecido como Números, mas o nome original é Bamidbar, que quer dizer deserto. E o último livro da Torá é esse que vamos iniciar hoje, Devarim. É muito interessante os nomes desses livros, pessoal. Se a gente juntar o nome de cada um dos livros, vai formar uma frase histórica, narrando o que aconteceu, e também uma frase profética, né? É muito lindo isso. Futuramente eu vou mostrar para vocês qual é a frase que forma. Isso a gente vai ver no último estudo da Torá, que acontece, né, no último dia da festa de Sukkot. Antes da gente começar a leitura, né, dessa porção, vamos fazer uma pequena introdução sobre o livro de Devarim. Devarim é, na verdade, o discurso que Moshe vai fazer no seu último dia de vida. Já já a gente vai ver que dia é esse, porque a Torá vai citar o dia do mês e do ano que Moshe fez esse discurso, e foi, né, o dia que Moshe morreu. É um discurso que durou aí em torno de 3 horas e meia. Moshe discursou aos ouvidos do povo, e tudo que ele discursou foi registrado, foi escrito nesse livro chamado Devarim, que a gente acredita que também foi escrita por Moshe, mas a gente consegue ver a participação de outros escritores também no livro de Devarim. A gente vai ver a narração da morte de Moshe, que não tem como, né, ter sido citada por Moshe. A gente vai ver algumas outras informações dentro do livro de Devarim, que só é possível depois de ter entrado na terra. Então eu acredito que tanto Josué ou talvez o profeta Samuel tenha também uma participação aí no livro de Devarim. O que Moshe vai fazer? Ele vai discursar, ele vai repetir todos os mandamentos que Adonai falou e vai também acrescentar alguns mandamentos, ou seja, novos mandamentos vai ser dado para o povo de Israel. Existem mandamentos, pessoal, que vai ser dado aí, nas planícies de Moabe. O que a gente precisa entender, pessoal? Durante esse período que o povo ficou pelo deserto, no total de 40 anos, muitos mandamentos foram dados pelo Eterno. Mandamentos foram dados, por exemplo, no Monte Sinai, e mandamentos foram dados aqui na planície de Moabe. É por isso que lá no livro de Vaikra, que é Levítico, vai terminar dizendo assim: esses são os estatutos e os juízos que Adonai falou
por intermédio de Moshe, no Monte Sinai. Já no livro de Bamidbar, que é o livro de Números, vai finalizar dizendo: estes são os mandamentos que Adonai falou para Moshe nas planícies de Moabe. Então a impressão que se dá é que tem duas Torá, né? Inclusive eu já vi pessoas falando por aí que são Torás diferentes. Nesse livro de Devarim vai ser dito, por exemplo, que esta foi a Torá que Adonai deu para Moshe, além da Torá que o Eterno deu lá no Monte Sinai. Mas o que seria isso então? Seria duas Torá? Então veja só, pessoal. Existem mandamentos que o Eterno foi dando ao longo do tempo, como por exemplo o mandamento de Pessa, de celebrar Pessa. Eles saíram do Egito já com esse mandamento estabelecido. Inclusive, eles celebraram a primeira Pessa ainda no Egito. 32 dias depois deles ter deixado o Egito, o Eterno começou a derramar o mã. E através do mã, o Eterno ensinou eles sobre o Shabat. Depois o Eterno vai falar as 10 palavras, né, lá no Monte Sinai. E junto com as 10 palavras, o Eterno vai falar novamente sobre o Shabat e vai falar também sobre Pessa. Então o Eterno vai reiterar esses mandamentos que ele já tinha dado, dando mais explicação, dando mais detalhe. Após a inauguração do Mishkan, a gente vai perceber que o Eterno deu mandamentos não do Monte Sinai, o Eterno deu mandamentos de dentro da tenda do encontro. O Eterno chamou Moshe para dentro da tenda do encontro e deu mandamentos relacionados aos sacrifícios e também mandamentos relacionados às purificações. Depois que o povo deixou o Monte Sinai, eles foram até Cades Barneia. Lá aconteceu todo aquele episódio, né, dos espias, que a gente vai ver já já. O povo foi sentenciado a ficar aí 40 anos pelo deserto. E o Eterno vai dar mais mandamentos, como por exemplo o mandamento de Tzit foi dado lá em Cades Barneia. Depois eles vão caminhar até as planícies de Moabe. E lá nas planícies de Moabe, o Eterno vai dar também outros mandamentos, como por exemplo os mandamentos das cidades de refúgio. E também os mandamentos relacionados ao casamento, né, das mulheres que tinham que casar com homens das mesmas tribos, das mulheres que também tinham direito à herança. Então perceba, o Eterno foi dando mandamentos em locais diferentes. Existem mandamentos que são exclusivos para a terra de Israel. Diferente das 10 palavras, né? As 10 palavras o Eterno falou e ele escreveu. Isso quer dizer o quê? Os 10 mandamentos são universais para todos os seres humanos. Não é somente para o povo de Israel, como muitas pessoas ignorantes insistem em dizer por aí. Então o que Moshe vai fazer nesse livro de Devarim? Ele vai juntar todos os mandamentos que o Eterno falou durante aí esses 40 anos e vai compilar todos dentro aí do livro de Devarim. Por isso que esse livro é chamado também como sendo a segunda Torá. Então esse livro, além de ser uma revisão dos mandamentos, vai ser dado também novos mandamentos e vai ser uma retrospectiva que Moshe vai fazer de tudo o que aconteceu aí pelo deserto. Mas antes de Moshe começar a falar dos mandamentos, pessoal, principalmente das 10 palavras, né, que Moshe vai falar na próxima porção, o que eu percebo na porção de hoje é que Moshe tem um assunto para resolver. Ele quer fazer uma confissão. E por que ele quer fazer isso? Primeiro, por causa da sua humildade, né? Moshe não ia jamais morrer sem revelar esse segredo, sem confessar a sua culpa, a sua participação naquilo que aconteceu lá em Cades Barneia. É bem provável que esses remanescentes que estão aí talvez não tenham entendido ainda. Por que Moshe chegou até aqui e na hora da gente atravessar o Jordão, o Moshe não pode atravessar? Porque aquilo que Adonai falava para Moshe, o povo não ouvia. O Eterno falava com Moshe, somente Moshe e às vezes Aharão ouvia. Mas o povo não ouvia. Então Moshe vai explicar para esse povo, que são os remanescentes, o porquê que ele não vai entrar na terra prometida e o porquê que eles ficaram tanto tempo peregrinando lá pelo deserto de Zim. A gente vai perceber, pessoal, que Moshe entendeu que existe no mínimo 3 motivos pela qual ele não vai entrar na terra. O primeiro motivo ele vai confessar hoje, que é a questão dos espias. Moshe teve participação e o Eterno levou isso em conta. Depois vai ter também o episódio dele bater na rocha.
E depois Moshe vai confessar uma outra coisa que a gente vai ver futuramente em próximas porções. A gente vai perceber nesse livro de Devarim uma palavra que Moshe vai repetir muito, que é a palavra Hayom, que quer dizer hoje. Por que Moshe recita tanto essa frase? Além de Moshe querer que esse dia ficasse marcado na memória, né, desse povo, o Moshe também está querendo nos ensinar que o que nós temos é o hoje. Por isso que a Escritura diz: hoje, se ouvires a voz do Eterno, não endureça o seu coração. Todos os dias em que a gente acorda, que a gente amanhece, a gente tem o hoje. E qual é a nossa missão nesse hoje? É trilhar os caminhos da Torá, é colocar em prática aquilo que o Eterno ensinou. Por isso que ele vai estar sempre dizendo esse termo hoje. Ele vai falar, por exemplo, das 10 palavras que tinha sido citada há 40 anos atrás, e ele diz: esses mandamentos que eu ensino hoje. Ou seja, os mandamentos é para ser praticado hoje, porque a Torá é atemporal, e todos os dias, não importa quanto tempo vai passar, a Torá será presente, a Torá será atual, ela terá que ser praticada. Então vamos começar a porção, pessoal. Vamos fazer aí um resumo dessa porção de Devarim e vamos ver o que Moshe vai dizer nessa primeira porção. A gente vai perceber que o Moshe vai começar a falar mesmo a partir do verso 6. E Moshe tem um objetivo, como eu falei nessa porção. Ele quer confessar o que realmente aconteceu em Cades Barneia, porque se ele não tivesse feito isso, até hoje nós não ia saber da sua participação. Lá no livro de Bamidbar, a gente viu a Torá dizendo que Adonai mandou enviar os espias, dando a impressão que isso era a vontade do Eterno. E na porção de hoje, Moshe vai deixar bem claro que não é bem assim. Quem realmente teve essa ideia foi o povo, Moshe concordou com isso, e Adonai permitiu, mas isso não era a vontade do Eterno. O Moshe vai confessar tudo isso na porção de hoje. Estas são as palavras, Devarim, que Moshe falou a todo Israel, além do Jordão no deserto, ou seja, do lado de lá do Jordão. A impressão que a gente tem é que quem está escrevendo isso aqui está dentro da terra de Canaã, né? Ele está narrando algo que aconteceu do lado de lá. Aqui vai ser citado alguns nomes, que a gente não vai focar nesses nomes, porque o que a gente vai focar aqui é no que Moshe falou. E antes da Torá citar o que Moshe falou, ela vai nos dar uma informação muito importante, que é o verso 2, que vai dizer assim: são 11 dias de jornada de Horebe é o Monte Sinai, até Cades Barneia, pelo caminho da montanha de Seir. Agora, por que a Torá está nos dando essa informação aqui, pessoal? Essa informação é muito importante. Tem gente que lê isso daqui e diz que era 11 dias para o povo chegar na terra de Canaã. Nada disso, pessoal. A Torá está dizendo que de Horebe, do Monte Sinai, que é o estágio de número 12, até Cades Barneia, que é o estágio de número 33, são 11 dias. Não está dizendo que o povo gastou 11 dias. Quanto tempo o povo gastou para fazer essa caminhada aqui? A gente sabe, a Torá nos diz a data. O povo de Israel saiu daqui de Horebe no dia 20 do mês 2, isso está no capítulo 10 de Bamidbar, e no capítulo 20 vai dizer que eles chegaram aqui no mês 1. Ou seja, eles saíram no mês 2, chegaram no mês 1. Gastaram quanto tempo? É só fazer as contas. Eles gastaram 11 meses. Mas por que o povo gastou 11 meses para fazer uma caminhada que dava para fazer em 11 dias? Entenda, pessoal. Esse povo aqui estava seguindo a nuvem. E a nuvem vai parar em 20 locais. Horebe é o estágio de número 12, Cades Barneia 33. Ou seja, de Horebe até Cades Barneia, eles vão parar 20 vezes. No 21º parada será aqui em Cades Barneia. Claro que não tem como fazer isso em 11 dias. Se fosse direto, sem parar, aí sim. Mas lembra que eles estavam em uma multidão de pessoas, eles estavam seguindo a nuvem. Às vezes a nuvem parava uma semana, às vezes parava meses em outro local. Então o Eterno programou tudo certinho para que eles chegassem aqui em Cades Barneia no mês primeiro. Por quê? Por que o Eterno quis que eles chegassem aqui no mês primeiro? A própria Torá nos revela isso, pessoal. Lembra que antes deles sair de Horebe, o que eles fizeram? Celebraram o Pessa.
no mês primeiro. Eles vão chegar aqui no outro mês primeiro, ou seja, no mês de Pessa. O Eterno programou tudo certinho para eles chegarem em Cades Barneia, no mês da Pessa. Eles tinham que celebrar a Pessa e aí tomar posse da terra. Mas a gente sabe que não aconteceu nada disso. Então percebe que o foco aqui da Torá nesse momento é citar Cades Barneia. Por que a Torá está falando de Horeve a Cades Barneia? A caminhada do povo pelo deserto teve 3 fases, pessoal. A primeira foi do Egito até o Monte Sinai, 12 estágios, né? Depois do Monte Sinai até Cades Barneia, mais 21 estágios. E depois de Cades Barneia até onde eles estão agora, planície de Moabe, que são mais 9 estágios. Então percebe que Moshe não está preocupado em narrar o que aconteceu, por exemplo, do Egito até o Monte Sinai. Ele está focado aqui, ó, em Cades Barneia, e a gente vai entender já por quê. Ele quer explicar o que realmente aconteceu aqui. Por que aconteceu uma tragédia aqui em Cades Barneia? É isso que Moshe quer explicar. E no verso 3 vai ser dado para nós a informação de quando foi que Moshe vai fazer esse discurso. No primeiro dia do mês 11 do ano 40, né, após o povo ter saído do Egito. Então veja que coisa interessante, pessoal. No dia 1º do mês 11, é exatamente 180 dias após a morte de Aharão. Por quê? Porque Aharão morreu no dia 1º do mês 5. A gente viu isso na porção passada. Há exatos 6 meses depois, vai ser o dia da morte de Moshe. Ou seja, Moshe vai morrer 180 dias depois de Aharão e 70 dias antes do povo atravessar o Jordão. Por quê? Porque o povo vai atravessar o Jordão, isso está em Josué, no dia 10 do mês 1. E aqui é o dia 1 do mês 11, ou seja, falta 70 dias para eles atravessar o Jordão. Moshe e Aharão morreu no mesmo ano, apenas com uma diferença aí de 180 dias. Miriam não morreu nesse ano, tá, pessoal? Como muitos dizem. Miriam morreu há 12 anos atrás. A diferença de vida entre Miriam e Moshe é 12 anos. Quando Moshe nasceu, Miriam era uma jovem, né? Uma mocinha de 12 anos. E a Torá vai continuar dizendo que o que Moshe vai dizer aqui aconteceu após a vitória sobre Seom e também sobre o Og, o rei de Bazã. Agora preste atenção no verso 5, que coisa interessante. Ali, além do Jordão, na terra de Moabe, Moshe assumiu a responsabilidade de expor a Torá. E disse, então percebe que Moshe vai expor a Torá para o povo de Israel. Mas antes dele expor a Torá, ele está focado em quê, pessoal? Em dizer o que aconteceu lá em Cades Barneia. Porque lá em Cades Barneia aconteceu também uma transgressão à Torá. A gente vai ver já já. Então veja o que Moshe vai dizer. Adonai nos falou em Horebe e ele disse: há muito tempo vocês têm vivido aqui, né, junto desta montanha. Volte, mova-se e avance para a região montanhosa dos amorreus e vai, né, em direção à terra de Canaã, a terra que eu vou dar para vocês, né, resumindo. O que Adonai fez, pessoal? Adonai falou para Moshe que eles estavam aí no Monte Sinai há muito tempo. Quanto tempo o povo de Israel ficou aí no Monte Sinai? O Monte Sinai é o estágio de número 12, e sem dúvida, desses 12 estágios, o estágio que o povo de Israel vai ficar mais é aqui, é o estágio de número 12, ou seja, o Monte Sinai. Mas a gente vai ver já já que vai ter um estágio que eles vão ficar muitos anos, muito mais do que eles ficaram aqui, né, no Monte Sinai. Então o Eterno falou para Moshe que era momento deles levantar acampamento e seguir em direção à terra prometida, já que eles estavam há muito tempo aí. No capítulo 19 de Shemot, pessoal, diz quando eles chegaram no Monte Sinai. Eles chegaram no dia 1º do mês 3. E no capítulo 10 de Bamidbar vai dizer quando eles saíram. Eles saíram no dia 20 do mês 2. Ou seja, o povo de Israel ficou exatamente 350 dias no Monte Sinai. Muitas coisas aconteceu aí, a gente sabe. O Eterno falou as 10 palavras. Moshe subiu na montanha para buscar as 2 tábuas. Houve o episódio do bezerro de ouro. Moshe teve que pedir perdão para Adonai. Teve que subir novamente para buscar as tábuas. Foi feito o tabernáculo.
houve a inauguração do Mishkan, foi feito também o censo, as tribos se organizou em volta do Mishkan. Então entenda, foi 350 dias bem movimentado, bem agitado, que o povo passou aí pelo deserto do Sinai. Após 350 dias vai acontecer o que Moshe está dizendo aqui. Eles então vão levantar acampamento em direção ao quê? Em direção a Cades Barneia. Só que para chegar em Cades Barneia, eles vão ter que passar por 21 estágios. Ou seja, por 20, né? Porque o número 21 será exatamente Cades Barneia. E é interessante o que Moshe vai dizer aqui no verso 9, pessoal. Veja o que Moshe vai dizer. Nesse tempo, eu disse a vocês, vocês são uma carga muito pesada para mim. Ou seja, eu sozinho não sou capaz de carregar vocês. Adonai vos multiplicou de tal maneira que vocês hoje são como as estrelas do céu. E ele faz uma profecia, né, dizendo que Adonai, o Elohim de seus antepassados, aumente seu número 1000 vezes mais. Quantas pessoas tinha aqui nesse momento? Aqui foi exatamente, pessoal, depois do censo, do primeiro censo, onde a gente viu que eles eram 603.550 homens acima de 20 anos. Somando mulheres e crianças, tranquilamente tinha aí umas 2 milhões de pessoas. Agora pega 2 milhões de pessoas e multiplica por 1000. Daria 2 bilhões. E é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Hoje tem mais de 7 bilhões de habitantes e com certeza, pessoal, essa profecia que Moshe fez aqui já se cumpriu. Desses 7 bilhões de habitantes, no mínimo 2 são descendentes de Abraão, espalhados aí pelos 4 cantos da terra. Mas veja que coisa interessante Moshe está dizendo aqui. Moshe disse que lá no Monte Sinai, ele falou para esse povo que ele não tinha condição de suportar todas as demandas, todas as questões desse povo. Mas a gente vai ver depois que quando eles deixam o Monte Sinai, lá em Kivrot Hatavá, o povo vai pedir carne. Moshe então vai reclamar com Adonai, dizendo que ele não tinha condição de carregar aquele povo. E o que Adonai vai falar para Moshe? Moshe, traga para mim 70 homens, que eu vou colocar sobre eles o mover que está sobre você. E a gente sabe que Moshe fez isso, pessoal. Mas Moshe aqui está narrando uma outra história. Será que Moshe está se contradizendo? O que eu vejo aqui, né? O meu entendimento, talvez você não concorda com isso. O que Moshe está falando aqui é sobre aquele conselho que ele recebeu do seu sogro, Itró. Lembra da porção Itró? Quando Itró falou para Moshe, Moshe, desse jeito você vai morrer. Você não tem condição de resolver todas as causas sozinho. Levanta homens para te ajudar. E a gente sabe que Moshe fez isso. Foi criado lá então o Sanhedrin. 6 homens de cada tribo, totalizando aí 72 homens. Então o que acontece? Quando o Eterno falou para Moshe, Moshe, traga para mim 70 homens, o Eterno estava falando exatamente desses 72 aqui, que Moshe já tinha escolhido antes, lá no Monte Sinai. Mas o que acontece? Esses homens eram juízes, né, que julgavam as causas, mas eles não tinham ainda sobre eles orua, ou seja, o mover do Eterno. Por isso que o Eterno mandou que Moshe levasse esses homens até a porta da tenda, que o Eterno ia colocar sobre eles o mover, colocar sobre eles o espírito de Adonai. Então eu entendo que aqueles 70 homens que Moshe levou, era exatamente esses mesmos que ele está citando aqui, que foi designado, né? Que foi escolhido conforme um conselho que o sogro de Moshe deu lá na porção Itró. Como Adonai pediu 70, era 72, né? Então 2, no caso o Eldad e o Medad, eles acharam então que não era justo eles participar, e a gente viu em porções anteriores que eles também receberam o mover do Eterno. Então eu entendo que é disso que Moshe está falando aqui. Então eu disse para vocês, escolha para si, de cada um de suas tribos, homens sábios, sensatos e inteligentes, e eu farei deles seus cabeças. E vocês me responderam, dizendo, o que disseste seria algo bom para fazermos. Então o povo concordou, foi escolhido, né, os homens mais capacitados, e o Moshe continua dizendo, por isso eu os convoquei, coloquei eles como chefe de suas tribos, homens sábios, inteligentes, e fiz deles cabeça de 1000,
de 100, de 50 e de 10. Oficiais, tribo por tribo. Então a gente entende que aqui foi formado o primeiro Sanhedrin, formado aí com 72 nomes, 6 homens de cada tribo, formando aí um tribunal de justiça. Agora veja que coisa interessante Moshe faz questão de citar aqui. Nesse tempo, eu comissionei os seus juízes, dizendo: ouça o caso entre seus irmãos e julgue com retidão entre um homem e seu irmão, e também entre o estrangeiro que está com ele. Então o Moshe determinou que esses homens fossem juízes, e veja a recomendação que Moshe dá para eles, pessoal, que eles deveriam julgar com retidão, ou seja, julgar de acordo com a justiça. Vai vir ainda dentro desse livro de Devarim a porção Shofitim, que vai falar sobre juízes. E o Eterno sempre quis que fosse assim, que o povo fosse julgado por juízes, mas juízes que julgasse não de acordo com seus interesses, não julgasse de acordo com o partidarismo, mas de acordo com a justiça, que é a Torá. E é o que Moshe vai dizer aqui. Quando vocês julgarem, vocês não podem demonstrar favoritismo. Deem atenção igual, tanto ao pequeno como ao grande. Não tema ninguém, pois a justiça é de Elohim, e se o caso for difícil para vocês, vocês tragam até a mim e eu ouvirei. Então veja a recomendação que Moshe dá para esses juízes. Que eles julgassem com justiça, e quando a causa fosse difícil, levasse até ele, que ele então ia consultar Adonai e ia ver que decisão ia ser tomada. Então veja a instrução que a Torá nos dá, pessoal, e a gente pode tirar um grande ensinamento daqui. A justiça, ela tem que ser feita sempre. E há uma grande responsabilidade por conta daqueles que foram formados como juízes. A gente tem visto no nosso país, né, o povo não acredita mais na justiça devido ao que a gente tem visto. A justiça não tem julgado mais de acordo com a justiça. A gente tem visto que leis não são respeitadas, leis são criadas em cima da hora para favorecer alguns, leis são anuladas também para favorecer outros. Ou seja, os homens hoje que têm essa missão aqui de julgar, têm julgado de acordo com seus interesses. Interesses partidários, interesses ideológicos, mas mal sabem eles que um dia eles terão que prestar conta ao juiz de todo o universo. Esses homens que são juízes hoje, por exemplo, para eles exercer essa missão que eles exercem, eles colocaram a mão sobre a Torá, fazendo um juramento que ia praticar a justiça. É claro que eles não chamam esse livro de Torá, eles vão chamar de Bíblia, mas não importa. O que importa é que a Torá está ali, eles fizeram um juramento de serem justos, mas eles não praticam a justiça. Muitos se consideram como deuses, né? É eles que decidem o que é certo, o que é errado, a gente tem visto isso no Brasil. Claro que são homens ímpios que não têm temor ao Eterno. O que Moshe está falando aqui é para o povo que teme Adonai. Então você que está me ouvindo, se você for um advogado, se você for um juiz, entenda, você não pode defender o que está errado. Você tem que defender a justiça. É isso que a Torá ensina. Inclusive nós, quando formos entrar na justiça, temos que ter consciência se nós temos direito ou não. Por quê? Existem muitas pessoas, por exemplo, que entram na justiça para requerer, para reivindicar direitos que ela sabe que ela não tem. Isso também é transgressão, tá, pessoal? Não somente os juízes, quando julgam de forma injusta, eles estão transgredindo a Torá, mas nós também, se nós formos reivindicar direitos que nós não temos, querendo aproveitar a brecha da lei, sabendo que nós não temos direito, isso também é transgressão. Infelizmente, tem muita gente que faz isso. Pessoas que reivindicam direitos que ela sabe que ela não tem. Se aproveitando, né, de brechas e de oportunidade que a lei do nosso país às vezes concede. Mas o que você precisa entender é o seguinte: você tem que praticar a justiça. Não é porque você vai conseguir lá aquele direito que você tem direito. Eu tenho visto casos, pessoal, de gente entrar na justiça, por exemplo, contra o seu patrão ou contra alguma pessoa. Ele sabe que ele não tem direito, ele entra na justiça e ainda fica orando para que isso dê certo. E quando der certo, ele ainda tem coragem de falar que foi, né, Elohim, que foi Deus que abençoou. Veja que absurdo.
O Eterno não tem nada a ver com injustiça. O que o Eterno ensina é que a justiça deve ser praticada. Então veja só, por que o Moshe está falando disso aqui agora, pessoal? Porque esses juízes que Moshe designou aqui, eles têm tudo a ver com o que vai acontecer lá em Cades Barneia. Senão Moshe não estaria citando isso agora, porque o foco de Moshe é citar o que vai acontecer lá em Cades Barneia. Esses homens que Moshe designou como juízes vai ter uma participação importantíssima lá. Por isso que Moshe está citando eles aqui. E aí Moshe vai dizer que então eles levantou, acampamento, dizendo que eles deixou Horebe, passou pelo deserto vasto e temível e chegou até onde? Chegou até Cades Barneia. Percebe que Moshe não cita nenhum desses 20 estágios que ele passaram. Por quê? Porque o foco de Moshe é isso daqui. É Cades Barneia. Quando eles chegaram em Cades Barneia, o Moshe disse para eles: vocês chegaram até a região montanhosa do Amorreu, que Adonai, nosso Elohim, nos dá. Veja, Adonai, o seu Elohim, pôs diante de vocês a terra. Suba, tome posse, como Adonai, o seu Elohim, disse a vocês. Não tema e não se assuste. Olha só. Moshe está dizendo que eles chegaram aí em Cades Barneia, daí da montanha eles conseguiam ver a terra de Canaã, e Moshe disse, olha, ali está a terra que Adonai prometeu que nos daria. Não tema, pois vocês vão tomar posse dessa terra. Olha o que Moshe está dizendo, vocês se aproximaram de mim, cada um e disseram. A impressão que nos dá aqui é que Moshe está falando de todo o povo. Mas eu vejo aqui, pessoal, que Moshe está falando desses juízes, que são representantes do povo. O povo, claro que chegou até os juízes e falaram, reivindicaram isso. E eles foram até Moshe, porque existia uma hierarquia. As pessoas não poderiam chegar até Moshe assim diretamente, porque era muita gente, existia uma hierarquia. Para chegar até Moshe, claro, tinha que ser esses responsáveis aqui. Eles chegaram até Moshe e disseram, vamos nos enviar homens à nossa frente para explorar a terra por nós e nos trazer uma palavra sobre a rota que nós vamos usar para poder chegar até a terra e nos dizer quais são as cidades que vamos nos encontrar. O Moshe disse para eles que ali estava a terra, eles deveriam se animar para tomar posse da terra, mas ao invés deles se preparar e dizer para Moshe, estamos aqui, estamos prontos, estamos aguardando a direção de Adonai, eles fizeram para Moshe essa proposta. Moshe, é melhor que a gente vá antes espiar essa terra. Vamos ver quem é o povo que mora lá, vamos ver se essa cidade é boa mesmo, vamos ver qual seria a melhor rota. Ou seja, eles queriam traçar uma estratégia, eles queriam fazer um plano de invasão. Mas eles não tinham que fazer isso por quê? Porque eles estavam seguindo a nuvem. Quem ia cuidar de tudo isso era o Adonai. Mas se precipitaram, pessoal, e isso mostra que não tiveram fé, quiseram espiar a terra, e agora veja o que Moshe vai falar, pessoal. A gente está vendo aqui de forma codificada o nome do Mashiach de 25 em 25 letras, em azul. É interessante o que Moshe vai dizer agora. O Moshe vai confessar algo que, se ele não fala, até hoje nós não sabia. Até hoje nós ia pensar que foi Adonai que deu a ordem para eles espiar a terra. Então veja a humildade de Moshe em confessar, pessoal, o que realmente aconteceu. Moshe dizendo, a ideia me pareceu boa. Então eu peguei 12 de seus homens, um de cada tribo, e eles então partiram até as colinas, chegaram até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento. Tomaram alguns produtos da terra, trouxeram até nós, e eles também trouxeram uma palavra. Qual palavra? A terra que Adonai, nosso Elohim, nos dá é boa. Então veja só, os espias reconheceram que a terra é boa, tanto é que eles trouxeram 3 frutos, Trouxeram figo, trouxeram uva, e trouxeram também romã, todos os frutos que têm significado na Torá, que aponta para a Torá. Eles realmente reconheceram que a terra era boa. Mas o que acontece? A gente sabe que eles fizeram um relato sobre os moradores lá da terra, dizendo que lá habitavam homens fortes, homens invencíveis,
que era impossível eles tomar posse da terra. E veja que Moshe vai dizer: no entanto, vocês não subiram, mesmo sabendo que a terra era boa, vocês não quiseram subir. Em vez disso, se rebelaram contra Adonai, o nosso Elohim. E em suas tendas vocês reclamaram, dizendo: Adonai nos odeia. Olha o que eles vão dizer, pessoal. Chegaram ao ponto de dizer que Adonai odiava eles, e por isso Adonai os tirou da terra do Egito, para os entregar aos amorreus, para eles serem destruídos. Isso vai causar, né, uma ira, né, Adonai. A gente já viu isso lá na porção Shelalehá. Se o Eterno, pessoal, destruiu o exército mais poderoso da terra, no caso o Egito, se o Eterno os guiou até a entrada da terra, como pode ele chegar ao ponto de dizer isso daqui? Dizer que Adonai nos odeia. E veja que eles não parou por aí, eles continuam, olha só. Que tipo de lugar é este para onde vamos? Nossos irmãos fizeram com que a nossa coragem chegasse ao fim. Quando nos disseram que o povo que lá habita, né, na terra, é maior do que nós, as cidades são fortificadas até o céu, e além disso eles viram lá também os anaquins, no caso os gigantes. Então o povo ficou desesperado, disseram que Adonai odiava eles, perderam toda a confiança em Adonai, e veja o que Moshe vai dizer. Eu então respondi a vocês: não sejam medrosos, não tenham medo, pois Adonai, o nosso Elohim, é quem vai à frente de vocês. Ele lutará a seu favor, né, da mesma forma que fez no Egito, diante dos seus olhos. É interessante que esse relato aqui não está no livro de Bamidbar. No livro de Bamidbar é dito que foi Josué e Caleb que tentou animar o povo. Já aqui Moshe está dizendo que foi ele, né? Uma aparente contradição aqui. Porque lá no livro de Bamidbar, pessoal, é dito que Moshe e Aarão se prostraram com o rosto em terra. E o povo chegou ao ponto de querer pegar pedra para apedrejar Moshe, até que Caleb e Josué precisou interferir e tentar convencer o povo de que era possível sim tomar posse da terra. E o Moshe continua dizendo, né, que da mesma forma que o Eterno tinha carregado eles ali pelo deserto, até chegarem ali, como pode agora, diante da terra, Adonai trouxe vocês no colo, como um pai carrega o seu filho, e vocês chegar ao ponto de dizer que Adonai odeia vocês. Contudo, vocês não confiaram em Adonai, o seu Elohim, ainda que ele tenha ido na frente de vocês, procurando por lugares para vocês armar a tenda, ou seja, Adonai ia guiando vocês com a nuvem de dia, com a coluna de fogo à noite, guiando vocês, sustentando vocês, e mesmo assim vocês não quis seguir Adonai. O Adonai então ouviu o que vocês diziam e irou-se muito e jurou dizendo: nenhuma dessas pessoas de toda esta geração maligna verá a boa terra que jurei aos seus antepassados, exceto Caleb, o filho de Jefuné. Ele sim verá a terra, e darei a ele e aos seus descendentes a terra sobre a qual ele andou, pois ele seguiu Adonai em tudo. Então percebe que o Eterno já determinou aqui qual seria a terra que ia pertencer a Caleb, ou seja, Hebron, que foi aonde eles pegaram aquele cacho de uva, vai pertencer a Caleb, pelo fato dele manter a fé em Adonai. E além disso, o Adonai irou-se comigo. Veja só, pessoal, o Moshe está confessando aqui, ó, que Adonai irou-se comigo. Adonai irou-se também com Moshe. Por quê? O Moshe está confessando aqui, porque ele também foi participante nessa decisão. Ele também teve culpa. Por isso o Adonai se irou com ele e disse: você também não vai entrar ali. Então percebe que Moshe está dando aqui uma revelação que até então nós não sabia. Nós pensava que Moshe só não ia entrar na terra pelo fato dele ter batido na rocha. Mas percebe que não, pessoal. Moshe está conectando a participação dele com os espias como sendo também um dos motivos pela qual ele não vai entrar na terra. E o Eterno continua dizendo, né, que Josué, o filho de Num, o seu ajudante, é quem vai entrar na terra. Por isso você, Moshe, deve encorajá-lo, pois ele fará Israel tomar posse da terra. Então perceba que a preocupação de Moshe no início desse livro de Devarim é explicar o que aconteceu aqui em Cades Barneia.
e mostrar, né, confessar que ele também teve culpa, que ele também participou disso. Ele tentou convencer o povo a manter o ânimo, a manter a confiança, mas o povo foi rebelde e o Eterno então determinou que ninguém acima de 20 anos ia entrar na terra. Eles então vão ter que peregrinar aí por mais 38 anos. E o Adonai então disse, né, para aquele povo que além deles não entrar na terra, os seus filhos pequenos, aqueles que vocês disse que seria levado como cativo, como despojo, eles é quem vai entrar na terra. Os seus filhos que hoje não sabem diferenciar nem o bem do mal, a eles eu darei a terra e eles tomarão posse dela. Então percebe que tudo isso que Moshe está falando agora, ele está falando para quem? Para esses meninos aqui, que agora já são formados, já são homens. Eles é quem estão ouvindo, pessoal, o que Moshe está dizendo aqui. E quanto a vocês, né, que se rebelaram contra Adonai, dizendo que Adonai odeia vocês, então vocês dê meia volta, dirija-se ao deserto pela estrada do Yansuf. Lembra que eles falaram que era melhor levantar um líder e retornar para o Egito? Então é isso que Adonai diz. Já que vocês querem voltar para o Egito, então dê meia volta e siga em direção ao Yansuf. E é o que eles vão fazer. Só que Adonai vai confundir eles. Eles vão ficar rodando em círculo aí pelo deserto de Sim, por um período de mais de 37 anos. Quase 38 anos eles vão ficar rodando aí, até que o último desses homens, acima de 20 anos, venha cair aí pelo deserto. Quando restar apenas Moshe e Aharão, aí sim eles vão começar a caminhar em direção às planícies de Moab, né? Porque agora eles vão entrar pelo Jordão. Eles iam entrar antes lá por Cades Barneia, tudo mudou e agora eles vão ter que caminhar mais 9 estágios. E Moshe vai dizer que depois dele dar essa sentença para o povo, depois dele avisar o povo que Adonai falou que eles não iam entrar na terra, eles tentaram consertar o erro. Veja o que eles vão fazer. Então vocês responderam. É interessante que Moshe fala vocês, mas preste atenção, pessoal. Moshe está falando com os filhos. E está falando com os filhos como se fosse eles, né, que estivesse lá. Mas o que aconteceu aqui foi com os pais desses filhos que estão ouvindo Moshe falar. Então vocês me responderam: nós pecamos contra Adonai, então nós vamos subir e vamos lutar de acordo com tudo que Adonai, nosso Elohim, nos ordenou. E todos os homens então se prepararam, né, para poder subir a montanha, para poder guerrear. Mas veja o que vai acontecer. Entretanto, o Adonai me falou, dizendo: diga para eles que não suba, não luta, pois eu não estarei ali com vocês. Se vocês fizerem isso, seus inimigos o derrotarão. Então veja só, se eles estão mesmo arrependidos, como eles estão falando, eles deveriam dizer para Moshe: olha Moshe, a gente reconhece que nós falamos o que não devia, a gente se arrependeu, peça para Adonai nos perdoar, e aquilo que Adonai disser, nós vamos fazer. Mas não, eles estão tentando consertar um erro, cometendo um outro erro. E Adonai disse: vocês não vão porque eu não estarei com vocês. Mas mesmo assim, vocês não me ouviram, né? Moshe dizendo. E em vez disso, vocês se rebelaram contra mim, contra a ordem de Adonai, pegaram a arma e subiram para a região montanhosa. Olha só. O Emori, que vivia nessa região, saiu contra vocês como abelhas e os derrotou em Seir. E os perseguiu por todo o caminho até Hormá. E vocês voltaram chorando diante de Adonai, mas Adonai não ouviu o que vocês disseram, nem deu nenhuma atenção a vocês. Olha só. Por que Adonai não deu nenhuma atenção a eles, pessoal? Vocês estão vendo de vermelho? Vamos voltar para o outro slide. De 50 em 50 letras vai aparecer aqui a palavra Torá. E qual é a Torá? O que significa Torá? Torá significa instrução. Qual foi a Torá que o Eterno deu para eles aqui? Não vá para a guerra. Não vá a essa peleja, pois eu não estarei com vocês. Essa foi a Torá que o Eterno deu. Mas eles não deu ouvido à Torá de Adonai e foram para a guerra. E o que aconteceu? Eles perderam a guerra e vieram chorando pedir socorro para Adonai. Mas o que Adonai fez? Adonai não ouviu
e nem deu atenção a eles. Por quê? Veja o que está escrito lá em Provérbios. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a Torá, até a sua oração será abominável. E é exatamente o que aconteceu aqui. Isso pode acontecer comigo, com você, porque quando a Torá diz que nós não podemos comer, por exemplo, certo tipo de alimento, mesmo nós sabendo que não pode comer, nós vamos lá e comemos. Mesmo nós sabendo que isso é proibido pela Torá, nós não dá a mínima e nós consome aquilo que a Torá diz que não pode. Pode ser que aconteça de um dia o nosso corpo rejeitar e a gente ser afligido, por exemplo, com uma doença causada por aquele alimento que a Torá diz que nós não podia consumir. Pergunta: aí você vai ter a coragem de ir até Adonai, que nem esse povo aqui, pedir socorro para Adonai para te curar de uma doença que foi causada por um alimento que Adonai proibiu você de consumir. E mesmo assim você não deu ouvido e agora quer que Adonai ouça a sua oração. E agora quer que Adonai atenda o seu clamor e cure você. Pergunta, pessoal, será que Adonai vai ouvir? Olha o que a Torá está dizendo aqui. Isso é um ensino para nós. Quando nós não damos ouvido à instrução do Eterno, e aí nós quebramos a cara, aí não adianta você querer correr atrás do Eterno dizendo que está arrependido. O Adonai, ele diz que acha graça naqueles que amam ele e obedecem os seus mandamentos. Agora, aqueles que desviam os seus ouvidos da Torá, olha o que acontece. Até a sua oração é abominável. E o Moshe vai dizer que esse então foi o motivo de termos permanecido em Cades Barneia por tanto tempo. Olha só, assim vai finalizar esse capítulo 1. Não sei se vocês perceberam que o foco de Moshe era explicar o que aconteceu lá em Cades Barneia. Quanto tempo eles vão ficar aqui, pessoal, em Cades Barneia? Eles vão ficar por um período de quase 38 anos. Claro que eles vão ficar rodando em círculo, sem sequer perceber que eles estão no mesmo local. Esse é o estágio que eles vão ficar por mais tempo. Até então, o estágio que eles tinham ficado mais tempo era o Monte Sinai, onde eles tinham ficado 350 dias. E lá no Monte Sinai houve motivo, claro, para eles ficar os 350 dias. Houve a construção do tabernáculo, houve a entrega da Torá, enfim, houve muitos eventos lá no Monte Sinai. Agora, aqui, eles vão ficar rodando, o Eterno vai fazer eles ficar aí, por quê? Para cumprir esse juramento que Adonai fez, que todos os homens acima de 20 anos vão ter que cair pelo deserto, nenhum deles vão entrar na terra. Quando restar somente Aharão e Moshe, aí sim o Eterno vai dizer para Moshe que agora é hora de levantar acampamento, é o que a gente vai ver no próximo capítulo. E o Moshe vai dizer que então eles rodaram aí, né, pelo deserto, pelo caminho do Yansuf, como Adonai me dissera, e nós rodeamos o Monte Seir por um longo tempo. E por fim, ou seja, por fim do quê? Por fim desses 38 anos, né, quando todos os homens morreram, e por fim Adonai me disse: vocês já andaram o suficiente em torno dessa montanha. Dirija-se para o norte, ou seja, chega, né? Já morreu todos os que iam morrer aí pelo deserto. Agora é momento de vocês caminhar em direção à terra prometida. Siga para o norte e entregue a seguinte ordem para o povo: vocês terão de atravessar pelo território dos seus parentes, os descendentes de Esav, que vive em Seir. Eles terão medo de vocês. Então seja muito cauteloso. Veja a orientação que o Eterno está dando aqui. Não entra em disputa com eles, pois eu não darei a vocês nem um pedaço de terra deles, nem sequer o espaço de um pé, visto que eu dei a Seir e a Esav como possessão. Então o Eterno está dizendo que eles vão ter que passar pelo território de Edom, mas eles não podem lutar com Edom, porque o território que Edom habita é um território que o Eterno deu para Edom. Né? E Moshe vai explicar isso futuramente. Paguem por todo o alimento que vocês comerem, e também por água que vocês beberem, pois Adonai, o seu Elohim, os tem abençoado em
tudo que suas mãos produzem. E ele sabe que vocês têm atravessado todo este vasto deserto. Nesses 40 anos, Adonai, seu Elohim, esteve com vocês e nada faltou. Olha só, o Eterno está dizendo aqui, pessoal, que Adonai os abençoou em tudo que eles faziam. Mas como assim? Se eles estão 40 anos pelo deserto, eles ganharam dinheiro no deserto? Não. Eles trouxeram esse dinheiro do Egito. Lembra que quando ele saiu do Egito, o Egito entregou todo o ouro para Israel. Israel usou ouro para fazer o bezerro, usou ouro também para o tabernáculo, mas mesmo assim sobrou muito ouro na mão do povo. O povo tinha dinheiro, dinheiro esse que eles não gastou pelo deserto, por quê? Porque no deserto quem os alimentou foi o próprio Adonai. Então o Eterno está dizendo, vocês vão passar pelo território de Edom. Se vocês tiverem desejo de comer alguma coisa, vocês devem comprar. Vocês não podem tocar, vocês não podem pegar nada que pertence a Edom, porque isso é também uma transgressão, tá, pessoal? Isso serve de exemplo para nós. Nós não podemos passar em propriedade de ninguém e adentrar e ir pegando assim, porque tudo tem dono. Se você deseja, você deve comprar, você deve pagar. É isso que a Torá está ensinando aqui. É interessante essa informação que Moshe está dando aqui, porque no livro de Bamidbar é narrado diferente. É dito que Moshe mandou, recado para Edom, só que Edom não deixou que o povo passasse. Inclusive, Edom falou que se eles entrassem, Edom ia sair com espada contra eles. Eles tiveram que desviar, por isso o trajeto ficou mais longo, o povo reclamou. O Eterno então mandou aquelas serpentes venenosas. O Moshe está narrando uma outra versão aqui, né, pessoal? É bem interessante isso. Mas o Moshe está dando a entender aqui que eles passaram por dentro do território de Edom. Algo que contradiz, aparentemente contradiz o que diz o livro de Bamidbar. E ele continua dizendo, assim nós passamos por nossos parentes, os descendentes de Esav, que vivia em Seir, saímos do caminho de Aravá e passamos pela estrada que atravessa o deserto de Moab. E agora o Moshe vai citar também Moab. Percebe que Moshe vai citar aqui 3 parentes pelas quais eles passaram, vizinhos ou por dentro do território. O Adonai então me disse, também seja cauteloso, ou seja, não seja hostil para com Moab, nem lute com eles, pois eu não darei a vocês nenhum pedaço da terra deles, porque eu já entreguei a região de Ar aos descendentes de Lote como seu território. Então, o mesmo que Adonai falou em relação a Edom, o Eterno falou também em relação a Moab. Percebe, pessoal, que esses territórios foram doados pelo Eterno. E Moshe está citando isso por quê? Para servir também de exemplo para esses hebreus, para que eles não tenham medo de tomar posse do território que Adonai vai dar para eles, porque Adonai já fez isso com seus parentes, no caso Edom, no caso Moab, no caso Amon. Todos eles tiveram territórios que foram doados pelo Eterno. Claro que eles tiveram que lutar, eles tiveram que tomar posse, o mesmo que Israel vai ter que fazer. Não é por acaso que Moshe está citando isso. E o Moshe vai dizer que o tempo entre a saída de Kadesh Barneia e a travessia do Vale de Zered foi de 38 anos, até que toda aquela geração de homens capazes de usar arma fosse eliminada do acampamento, conforme Adonai jurou que aconteceria. Percebe que Moshe arredondou aqui, dizendo que foi 38 anos, mas vai dar 38 anos agora que eles estão aí nas planícies de Moab. Se a gente for falar exato, foi 37 anos e 3 meses, no máximo 37 anos e 4 meses que eles ficaram aqui em Cades Barneia. E aí o Moshe vai dizer que quando todos os homens capazes de portar arma e morreram, então Adonai vai dizer o seguinte para Moshe: hoje vocês vão atravessar a fronteira de Moab, em Ar, e quando vocês se aproximar de Amon, que é o próximo parente, não os incomode, nem lute com eles, pois eu não darei a vocês nenhum pedaço da terra do povo de Amon, pois eu tenho dado aos descendentes de Lote como seu território. Então perceba, pessoal, que tanto o território de Amon
como o território de Moabe e também o território de Edom, o Eterno insiste em dizer para Moshe que foi Adonai que deu esse território para eles. E a Torá vai dizer que antes quem morava nesses territórios eram homens gigantes. Inclusive no território de Edom, quem habitava eram os Oreus, quem habitava no território de Moabe eram os Emins, homens considerados como gigantes, que foram derrotados, né? O Eterno entregou esses gigantes na mão desses parentes do povo de Israel. Então percebe que tanto os sobrinhos de Abraão, o Amon e o Moabe, como também o outro descendente de Isaac, que também é descendente de Abraão, no caso Edom, eles também receberam do Eterno território. Foi Adonai que entregou esse povo gigante que habitava aí na mão desses descendentes de Abraão. E o Moshe está citando isso como um incentivo, né, para o povo de Israel. E o Moshe vai continuar dizendo, né, que o Adonai então mandou que eles atravessassem o vale de Arnon, porque o Eterno tinha entregado na mão deles o reino de Seom, o rei de Esbom. E a gente viu, né, nas porções anteriores que Israel lutou com esses reinos, no caso Seom, rei de Esbom, e com Og, o rei de Bazã. Israel derrotou esses reinos e tomou esse território. Território esse que foi reivindicado depois pelas 2,5 tribos. O Moshe vai narrar esse acontecido. Ele vai dizer que deu esse território para essas 2,5 tribos, só que foi feito um acordo com elas, que elas vão atravessar o Jordão junto com as outras tribos. Eles vão enviar exército, né, homens para a guerra, para ajudar que os seus irmãos tomem posse da terra. E o Moshe vai finalizar essa porção, pessoal, no verso 22 do capítulo 3, dizendo para o povo não ter medo, pois Adonai entregou aquele povo, né, que estava do lado de lá do Jordão, nas mãos deles. Assim como Adonai entregou Seom, o rei de Esbom, Og, o rei de Bazã, o Eterno vai fazer o mesmo com o povo que está lá do lado de lá. Só que quem vai atravessar será Josué, ele será o líder que vai comandar esse povo. Então o que a gente percebe? Moshe está tentando encorajar esse povo, dizendo que eles não devem temer, dizendo que eles não devem se assustar, porque Adonai é quem vai lutar a favor deles. Eles terão que ter coragem, terão que ter fé, atravessar o Jordão e tomar posse daquela terra, da mesma forma que os seus parentes fizeram. Edom tomou posse de uma terra que Adonai entregou a Edom. E perceba que Edom nem sequer serve a Adonai. Mas mesmo assim, Adonai entregou aquele território para Edom. Por quê? Cumprindo uma promessa que o Eterno fez para Abraão. O mesmo aconteceu com os descendentes de Ló. Tanto Moabe como Amon, eles também tomaram posse de um território que foi doado para Adonai. Então Moshe está citando isso para que os hebreus não temam. Se aqueles povos que não servem a Adonai receberam terra como cumprimento de uma promessa de Adonai, muito mais vocês que são servos de Adonai, muito mais vocês que é um povo escolhido, Adonai jurou que daria esta terra, então não tenha medo, pois Adonai ele vai na frente de vocês. Bom, pessoal, assim a gente fez esse pequeno resumo, né, dessa porção. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa que a gente leu, que a gente estudou aqui. E desejo que Adonai abençoe grandemente a sua vida. Que você tenha aí uma ótima semana. Um grande abraço. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá.
Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E Adonai tenha misericórdia de ti e bondade, e põe em ti a sua paz. Assim seja.